Meu nome é Lilian, e vou compartilhar a história de como meu ex-marido, Matheus, me deixou durante uma das piores fases da minha vida, cerca de um ano após o nosso casamento. Na época, tínhamos ambos 25 anos e estávamos juntos havia aproximadamente 3 anos, desde que nos formamos na faculdade. Decidimos nos casar porque parecia a evolução natural do nosso relacionamento, já que éramos felizes juntos. Estávamos casados havia apenas 4 meses quando, de repente, recebi o diagnóstico de câncer cervical em estágio 2. Eu já vinha apresentando alguns sintomas havia meses, mas atribuíamos tudo à exaustão e a pequenos problemas de saúde. No entanto, quando a situação começou a piorar, decidimos encarar a questão com seriedade, e foi então que veio o diagnóstico. A partir desse momento, comecei a ir e vir constantemente do hospital, e nos primeiros meses, Matheus foi extremamente dedicado. Ele cuidava de mim, organizava os relatórios médicos e se mantinha em contato com os médicos, de modo que eu me sentia protegida e não precisava me preocupar com nada. Quando iniciei a quimioterapia e comecei a perder o cabelo, ele até raspou a própria cabeça em solidariedade. Durante esse período inicial, ele foi perfeito, apoiador e presente. No entanto, com o passar dos meses e sem que eu mostrasse melhoras após várias sessões de tratamento, ele começou a perder a esperança. Após 6 meses de tratamento sem progresso visível, minha condição estava, na verdade, piorando. Matheus, então, passou a se distanciar de mim. Mesmo quando eu tentava conversar, ele parecia me evitar e me deixava de lado. Eu já estava enfrentando muito, e o comportamento de Matheus fazia com que eu me sentisse rejeitada. Cheguei a um ponto em que não suportava mais essa situação, então comecei a provocar discussões apenas para chamar a atenção dele. No início, isso até parecia funcionar, mas logo ele se afastou ainda mais, tornando-se cada vez mais frio e emocionalmente distante. Finalmente, cerca de 2 semanas antes do nosso primeiro aniversário de casamento, acordei um dia e encontrei a cama vazia. Ele havia ido embora, deixando apenas um bilhete na mesa de cabeceira dizendo para eu não procurá-lo, pois ele não queria ser encontrado. No início, achei que ele estava brincando ou fazendo alguma coisa para chamar atenção, então tentei ligar para ele e enviei várias mensagens. Para minha surpresa e desespero, nenhuma mensagem foi entregue. Foi aí que percebi que ele havia bloqueado meu número e todas as minhas redes sociais. Entrei em pânico e liguei para os pais dele, mas eles disseram que não sabiam de nada e que entrariam em contato comigo assim que tivessem alguma notícia. No entanto, nunca o fizeram. Contei tudo aos meus pais, e eles se mudaram temporariamente para minha casa para cuidar de mim na ausência dele, que pensávamos ser apenas por alguns dias. Infelizmente, Matheus nunca mais voltou, desaparecendo completamente. Eu fiz de tudo para encontrá-lo, mas foi em vão, ele havia se retirado da minha vida sem deixar rastro. Demorei muito tempo para me recuperar emocionalmente desse abandono. Fiquei profundamente deprimida por um longo período. Ainda tentei entrar em contato com o meu sogro e minha sogra várias vezes após o desaparecimento de Matheus, mas, após aquela primeira ligação, eles nunca mais responderam. Cerca de um mês depois, vieram me visitar, mas agiram de forma fria e distante. Por fim, revelaram que estavam ali apenas para me entregar os papéis do divórcio. Fiquei devastada ao perceber que eles estavam em contato com Matheus e mesmo assim, não me contaram nada. Apenas disseram que ele não queria mais nada comigo e que, apesar de lamentar a situação, sentia que precisava terminar o casamento, pois não queria desperdiçar sua vida ao meu lado. Eu estava profundamente magoada, pois era evidente que o único motivo para Matheus ter me abandonado foi o meu diagnóstico de câncer. Ele simplesmente não queria mais lidar com a situação e não se importava mais comigo. Eu entendia que não era fácil para ele, mas o mínimo que poderia ter feito era conversar comigo. Afinal, depois de 3 anos juntos e 1 ano de casamento, honestidade e uma conversa sincera eram o mínimo que ele me devia. Mas ele não pensou que me devia sequer isso, e foi embora sem uma palavra. Demorei um tempo para aceitar tudo, mas, quando os pais dele me entregaram os papéis do divórcio, percebi que não havia mais nada pelo que lutar. Assinei os papéis sem drama, pois estava claro para mim que era melhor deixar o relacionamento terminar de forma digna.
Pedi para meu advogado revisar tudo com cuidado, mas, sinceramente, os termos do divórcio eram justos. Além de um ano de casamento, não tínhamos bens em conjunto, e nenhum de nós queria prolongar a situação. Assim que o período de espera terminou, nosso divórcio foi finalizado sem que sequer nos víssemos. Toda a comunicação que precisei fazer com ele ocorreu por meio do meu advogado e dos pais dele. Como a decisão era incontestável, não havia necessidade de um encontro entre nós. Após o divórcio, os pais de Mateus também pararam de responder aos meus contatos. Mesmo completamente destroçada, eu sabia que precisava seguir em frente de algum jeito. Minha saúde começou a se deteriorar ainda mais devido à tristeza e à decepção. Meus pais estavam tentando ser fortes por mim, mas eu via o quanto era difícil para eles. E foi pensando neles que percebi que não podia desistir de mim mesma. Embora, àquela altura, pudesse ter sido mais fácil desistir de tudo, decidi lutar pela minha vida. Não sei se foi uma força mental que surgiu ou se o tratamento realmente começou a fazer efeito, mas, de alguma forma, consegui superar. Hoje estou bem, e nos últimos 3 meses estou oficialmente livre do câncer. Não foi nada fácil, e ao longo dos últimos 4 anos, me esforcei para ser grata por estar viva. Parte dessa gratidão significava dar a mim mesma uma segunda chance no amor, e foi por isso que concordei em deixar meu ex-namorado vir morar comigo há 6 meses. Vou dar um pouco de contexto. Ele e eu nos conhecemos na faculdade e namoramos por 2 anos. Depois da formatura, decidimos nos separar, pois queríamos coisas diferentes para nossas vidas. Vou chamá-lo de Bruno. Bruno e eu fazíamos parte de um grande círculo de amigos, e foi assim que conheci Mateus, já que ele também fazia parte desse grupo. Após a formatura, Bruno e eu nos distanciamos e alguns meses depois do nosso término, Mateus entrou em contato comigo. Começamos a conversar, nos tornamos amigos, e ele eventualmente me confessou que tinha sentimentos por mim desde a época da faculdade, mas nunca havia falado nada porque eu estava com Bruno. Com o fim do meu relacionamento, Mateus finalmente teve coragem de me convidar para sair, e alguns meses depois, aceitei. Foi assim que começamos a namorar. Mesmo depois de termos assumido um relacionamento sério, Mateus sempre parecia um pouco inseguro em relação ao Bruno. Na época, eu ainda mantinha uma amizade com Bruno, mas, gradualmente, fui me afastando dele até cortarmos contato totalmente, pois sabia que Mateus não se sentia confortável com a situação. Amigos em comum depois me contaram que Bruno ficou bastante decepcionado por eu ter me distanciado e o bloqueado. Na época, porém, Mateus era mais importante para mim, então ignorei esses sentimentos. Acabei me casando com Mateus e esqueci completamente de Bruno. Mas, com o divórcio, tudo mudou. Eu nunca falei publicamente sobre o divórcio nas redes sociais, mas contei para alguns amigos próximos, e acredito que foi assim que Bruno soube da minha situação. Alguns meses após o divórcio, compartilhei com amigos próximos o que havia acontecido, e acredito que foi assim que Bruno acabou descobrindo tanto sobre o fim do meu casamento quanto sobre o meu diagnóstico de câncer. 5 meses após o divórcio ser oficializado, recebi um e-mail inesperado de Bruno. Ele escreveu dizendo o quanto lamentava tudo o que eu estava passando, tanto pelo divórcio quanto pela luta contra o câncer. Ele expressou o desejo de retomarmos a amizade, mas disse que entenderia caso eu não me sentisse confortável com isso. A mensagem era sensível e atenciosa, e ele a finalizou dizendo que estaria sempre disponível caso eu precisasse de alguém com quem conversar. Naquela época, no entanto, eu ainda estava emocionalmente frágil e tentando me recompor do abandono de Mateus. A dor era muito recente, e eu não tinha forças para responder. Pensei várias vezes em escrever de volta, mas a verdade é que precisei de 10 meses para me sentir preparada. Quando finalmente aceitei que Mateus realmente havia ido embora para sempre, percebi que podia dar uma chance à reaproximação com Bruno. Conversei com alguns amigos sobre a ideia, e eles me incentivaram a responder ao e-mail de Bruno. Fiz isso sem intenções românticas, apenas para esclarecer as coisas e agradecer o apoio que ele estava oferecendo. Respondi de forma totalmente platônica, e logo começamos a conversar com frequência. Com o tempo, retomamos a amizade e nos tornamos muito próximos.
ter alguém como Bruno para desabafar regularmente foi reconfortante, principalmente porque ele me entendia como poucas pessoas conseguiam. Eu tinha outros amigos, claro, mas havia algo de especial na conexão que tínhamos. Bruno era alguém com quem eu podia ser totalmente eu mesma, e a cada conversa me sentia mais leve e à vontade. Sempre tive algo especial com Bruno, e conversar com ele me fazia bem. Meus pais também notaram como eu parecia mais leve e feliz após nossas conversas, e me incentivaram a manter o contato, mesmo que fosse apenas como amigos. Nos primeiros meses, falávamos apenas online, mas com o tempo ele começou a me visitar em casa. Lentamente, nos reaproximamos, mas, mesmo sem estar pronta para um relacionamento, Bruno nunca desistiu de mim. No ano passado, Bruno finalmente me confessou que nunca havia deixado de me amar. Ele compartilhou que, quando soube que eu estava namorando Matheus, ficou muito desapontado, mas preferiu ficar à distância, desde que eu estivesse feliz. No entanto, agora que Matheus não fazia mais parte da minha vida e nós havíamos nos tornado amigos novamente, Bruno sentiu que precisava ser sincero sobre seus sentimentos, mesmo sem esperar que eu retribuísse. Ele apenas precisava desabafar. Eu apreciei sua honestidade, mas fiquei confusa. Já fazia 3 anos desde o divórcio, e eu ainda me sentia desconfortável ao pensar em Matheus e em tudo que passamos. Nunca tive um encerramento real sobre o que aconteceu, então me sentia dividida entre seguir em frente ou não. Apesar disso, eu gostava muito do Bruno e sabia que, de fato, agora o amava ainda mais do que antes. Depois de conversar com meus pais e amigos, eles me lembraram que 3 anos haviam se passado desde o divórcio. Se Matheus não tinha voltado até então, era sinal de que ele nunca realmente se importou. Me convenceram a parar de viver no passado e a me permitir uma nova chance com Bruno. Afinal, minha saúde estava melhor, e eu havia lutado pela minha vida, já era hora de valorizar o presente e o que eu tinha diante de mim. Algumas semanas após a confissão de Bruno, decidi voltar com ele. Depois de alguns meses de relacionamento, ele me disse que queria estar ao meu lado para cuidar de mim. Bruno sugeriu que morássemos juntos, e depois de refletir, meus pais e eu concordamos que seria o melhor, já que ele passava a maior parte do tempo comigo em casa. Assim, concordei em deixar Bruno se mudar para minha casa, e desde então temos estado juntos. É maravilhoso tê-lo por perto. Algumas semanas depois de ele se instalar e se familiarizar com a minha rotina, meus pais decidiram voltar para a própria casa, embora ainda me visitem regularmente. Eles finalmente conseguiram um pouco de tempo para si mesmos, o que sei que apreciam muito. Não estou pronta para um segundo casamento ainda, mas Bruno e eu já discutimos a ideia, e talvez, em algum momento, possamos pensar nisso. Por enquanto, tenho aproveitado o fato de estar livre do câncer e de ter Bruno ao meu lado, alguém que realmente me ama, e que eu também amo. Tudo estava perfeito, até o começo desta semana. Foi quando Matheus entrou em contato comigo. Ele finalmente havia me desbloqueado em todas as redes e enviou uma mensagem no Facebook. Na mensagem, ele dizia que percebia o quanto havia me tratado mal e que eu não merecia aquilo. Admitiu que minha doença não era algo sob meu controle, que ele se frustrou por eu não responder bem ao tratamento e por covardia, escolheu me abandonar em vez de discutir os sentimentos dele comigo. Matheus afirmou que, apesar de tudo, sentia que me devia algo, um encerramento e a honestidade que havia faltado no passado. Para minha surpresa, ele me disse que queria reatar nosso relacionamento. Confessou que, nos últimos 4 anos, tudo o que fez foi sentir minha falta profundamente e que agora estava pronto para tentar uma segunda chance, disposto até a me apoiar pelo resto da vida, se fosse necessário. Diante disso, decidi chamá-lo para me visitar, mas não pelos motivos que ele acreditava. Talvez eu tenha agido de forma cruel, pois minhas intenções eram bastante claras para mim. Eu queria que ele sentisse o impacto do que fez. Nunca postei publicamente sobre minha recuperação, então apenas meus amigos e familiares mais próximos sabiam que eu estava bem. Era óbvio que Matheus ainda pensava que eu estava enfrentando o câncer, e o fato de ele ter esperado 4 anos para finalmente tentar voltar parecia um insulto. A ideia de que Matheus acreditava que eu o aceitaria de volta, sem questionar, depois de tudo o que ele fez, me deixou furiosa.
Ele havia fingido que eu nem fazia parte da vida dele nos últimos 4 anos e agora, de repente, aparecia esperando que eu o recebesse de braços abertos, sem qualquer explicação. Era evidente que ele tinha plena confiança de que eu simplesmente o perdoaria. Isso me incomodou profundamente, e decidi que ele precisava aprender uma lição. Convidei Mateus para vir à minha casa com o único propósito de mostrar a ele como estava minha vida agora. Ele não fazia ideia de que Bruno estava morando comigo, pois sempre fui discreta sobre relacionamentos nas redes sociais. Na verdade, eu só postei sobre Mateus quando nos casamos, então poucas pessoas sabiam sobre minha vida atual, e nenhuma dessas pessoas tinha contato com ele. Alguns dias atrás, Mateus apareceu na minha porta com um buquê de flores e uma caixa de chocolates. Quando abri a porta e o vi ali, chamei Bruno para se juntar a mim. Olhei diretamente para Mateus e disse calmamente: Mateus, eu aprecio seu pedido de desculpas, e as flores e chocolates são um gesto gentil. Mas eu segui em frente. Não quero mais nada com você. A reação dele foi imediata. Visivelmente abalado ao ver Bruno ao meu lado, Mateus perdeu o controle. Então é isso? Depois de tudo o que passamos, você me troca pelo Bruno? Ele disparou, a voz carregada de indignação. Isso é traição. Você foi desleal comigo. Eu achei tudo aquilo extremamente absurdo. Afinal, nem estava mais com Mateus quando reatei com Bruno. Mas seu surto não me afetou, eu esperava exatamente essa reação. Enquanto ele continuava seu colapso na minha varanda, interrompi sua fala com um simples gesto, fechei a porta na frente dele e voltei para dentro, onde Bruno e eu retomamos o que estávamos fazendo, assistindo TV. Para registrar, eu não tinha contado a Bruno sobre meu plano com antecedência, mas ele não se importou com o que fiz. Meus pais e amigos, no entanto, consideraram minha atitude desnecessária. Você poderia ter deixado isso para lá, Lilian, minha mãe disse, desaprovando. Eles achavam que confrontar Mateus daquela forma era o mesmo que trazer problemas de volta para minha vida. E, sendo honesta, agora percebo que eles talvez estivessem certos. Depois que Mateus foi embora, meu sogro e minha sogra não pararam de tentar entrar em contato comigo, insistindo que eu fui insensível. Segundo eles, se eu realmente tivesse seguido em frente, não deveria ter convidado Mateus para minha casa e alimentado falsas esperanças. Segundo eles, Mateus havia se sentido mal com tudo o que fez e queria consertar as coisas comigo, o que o levou a me procurar. Eles até chegaram a me acusar de prejudicar a saúde mental do filho deles de propósito. Para piorar, insinuaram que eu mantive um caso com Bruno durante todo o casamento, embora soubessem que, ao longo dos 4 anos passados, minha única preocupação foi minha recuperação. Antes de me casar, eu havia bloqueado Bruno da minha vida completamente por causa de Mateus, então achei desrespeitoso que tivessem a audácia de me acusar disso agora. Claramente, eles estão tentando me fazer parecer a vilã da história, tratando Mateus como se ele fosse completamente inocente em toda essa situação. Meus pais e amigos, embora tenham sido críticos sobre a minha atitude, entendem que eu senti necessidade de dar uma resposta a Mateus. Mas, ao fim do dia, reconhecem que minha atitude foi um pouco mesquinha e desnecessária. Não fizeram um grande alarde sobre isso, mas deixaram claro o que pensam. Meus pais e amigos expressaram suas opiniões sinceras, e confesso que me sinto um pouco culpada pelo que fiz. Poderia ter evitado todo o drama se simplesmente não tivesse respondido a Mateus, e eu sabia disso. Admito que fui mesquinha, e agora sinto um peso por essa atitude. No entanto, ainda não acho que precise pedir desculpas a ele. Não vejo isso como um grande problema, definitivamente, nada da proporção que seus pais estão tentando dar à situação. Considerando que Mateus literalmente me abandonou enquanto eu lutava pela vida e permaneceu sumido pelos 4 anos seguintes, nem mesmo comparecendo ao nosso divórcio, não entendo por que esperam que eu simplesmente perdoe e siga em frente. Seus pais também nunca se desculparam por terem apoiado a decisão de Mateus e me deixado sem qualquer suporte. Eles sabem muito bem como ele me tratou naquela época, então é difícil entender a expectativa de que eu deveria simplesmente esquecer tudo. Conversei com meus pais e amigos sobre o motivo pelo qual agi daquela maneira.
Não nego que fui mesquinha e que minha atitude foi completamente desnecessária. Poderia ter evitado tudo isso se não tivesse respondido à mensagem dele, mas senti que precisava de um encerramento que nunca tive. Tomei a decisão no calor do momento, e embora talvez não tenha sido a melhor forma de lidar com a situação, não me arrependo do que fiz. Ao final da conversa, todos concordamos que o assunto não merecia mais nossa atenção. Para esclarecer, meus pais e amigos não insistiram que eu pedisse desculpas a Matheus. Eles apenas deixaram claro que não concordavam exatamente com o que fiz, mas não tentaram me fazer sentir culpada, como meu sogro e minha sogra estão tentando. Decidimos, então, simplesmente concordar em discordar sobre a situação. Isso realmente não afetou o relacionamento com meus pais e amigos, então está tudo bem entre nós. O único problema com o qual ainda estou lidando é com os pais de Matheus, que estão extremamente chateados com o que fiz. Eles acham que torturei emocionalmente o filho deles ao convidá-lo para minha casa e acreditam que devo a ele um grande pedido de desculpas. Não estou exagerando, eles chegaram a me mandar vários e-mails, dizendo que preciso esclarecer que não tive nada com Bruno enquanto ainda estava casada com Matheus. Aparentemente, Matheus está completamente abalado com toda a situação. Sinceramente, não entendo por que os pais de Matheus têm expectativas tão altas em relação a mim, especialmente considerando que nosso relacionamento após o divórcio foi praticamente inexistente. Eles sempre souberam que o que Matheus fez comigo foi extremamente errado, mas ainda assim ficaram ao lado dele e o ajudaram a se afastar e me esconder durante o processo de separação. Não os culpo completamente, mas a postura deles contribuiu muito para eu nunca conseguir um verdadeiro encerramento emocional do nosso relacionamento. Na época, eles não acharam necessário que Matheus me desse qualquer explicação, mas agora que a saúde mental dele está em risco, esperam que eu procure e explique tudo o que aconteceu, coisa que nem ele nem seus pais consideraram importante fazer por mim. Bruno e eu estávamos trabalhando em casa, e imagino que Matheus e seus pais assumiram que ele não estaria por aqui se aparecessem de manhã cedo. Hoje, eles surgiram na minha porta sem aviso, e assim que abri, já começaram a exigir que eu conversasse com Matheus e lhe desse uma explicação. Alegaram que ele estava muito confuso e que não poderiam permitir que o filho passasse por tanto sofrimento. Revirei os olhos, tentando manter a paciência, e disse firmemente: olhem, eu realmente não tenho a menor intenção de me envolver nisso. Não devo explicações a ninguém, da mesma forma que Matheus não se preocupou em me dar qualquer explicação quando foi embora. A mãe de Matheus insistiu, com um tom de voz acusador: mas você precisa entender, Lilian, ele está em pedaços por sua causa. Ele merece saber o que está acontecendo. Suspirei e respondi, mantendo o tom firme: Matheus pode pensar o que quiser, mas eu não vou dar a ele o prazer de dar uma satisfação. A única razão pela qual abri a porta foi para dizer isso a vocês cara a cara. Eles ficaram em silêncio por um momento, e então vi que não havia mais nada a ser dito. Dei o ultimato: se vocês não saírem agora, vou chamar a polícia. Matheus começou a gritar, chamando-me de horrível por tudo o que, segundo ele, eu havia feito. Você é mesquinha e egoísta, Lilian. Como pôde me fazer isso? Ele não parava de lançar insultos. Nesse momento, Bruno ouviu o barulho e veio até a porta, colocando-se ao meu lado, visivelmente irritado. Eu sabia que ele estava se segurando para não reagir fisicamente, e era a última coisa que queríamos que acontecesse. Mantendo a calma, peguei meu telefone e disse a Matheus e aos pais dele: vocês têm 2 segundos para sair daqui antes que eu chame a polícia. Matheus hesitou, ainda tentando me encarar, mas logo viu que eu falava sério. Depois de mais alguns segundos de xingamentos que já não me afetavam, embora tivessem deixado Bruno extremamente irritado, eles finalmente cederam e saíram. Bruno respondeu a alguns dos insultos enquanto eles iam embora, mas, para minha sorte, ele já estava gravando tudo em seu celular desde o momento em que Matheus e os pais dele começaram a gritar. Embora o vídeo mostrasse pouco, ele conseguiu captar toda a discussão em áudio, incluindo os insultos de Matheus. Agora que temos essa gravação, estamos preparados. Se tentarem aparecer novamente, não só faremos uma queixa formal, mas também entraremos em contato com nossos advogados para solicitar uma ordem de restrição contra Matheus e sua família.
Sinceramente, espero que isso não seja necessário e que eles me deixem em paz, pois sinto que já disse tudo o que precisava. Desde esse episódio, já se passaram alguns dias, e Mateus e seus pais não tentaram mais entrar em contato. Isso me trouxe um alívio enorme. Conversei com alguns amigos sobre o que aconteceu, e todos concordam que foi melhor assim. Meus amigos disseram que o que fiz foi um pouco mesquinho e desnecessário, mas também concordaram que a maneira como Mateus e seus pais estavam reagindo era desproporcional. Sugeriram que eu falasse com um advogado, só por precaução. No entanto, acho que isso não será necessário, pois, ontem à noite, recebi um e-mail de Mateus. Ele me informou que está se mudando para a Europa com os pais e garantiu que nunca mais irá me incomodar. Ele explicou que, depois de me abandonar, mudou-se para a Califórnia para um novo emprego, algo para o qual já havia se candidatado enquanto ainda estávamos juntos. Disse que não conseguiu falar comigo sobre isso na época porque sabia que eu não poderia me mudar, e ele não queria me fazer considerar essa possibilidade. Admitiu que se sentia horrível por me deixar enquanto eu lutava para viver, então escolheu desaparecer covardemente para evitar qualquer confronto. Mateus também mencionou que, apesar de ter tido alguns relacionamentos casuais nos últimos 4 anos, nunca conseguiu levar ninguém a sério porque sempre se arrependeu do que aconteceu entre nós. Recentemente, candidatou-se a uma vaga na Europa e há alguns meses, voltou para convencer os pais a se mudarem com ele para um novo começo. Foi por isso que ele tentou me procurar, já que estava de volta à cidade, queria, pelo menos, se desculpar e nos dar uma nova chance. No entanto, depois de me ver com Bruno, percebeu que não tinha o direito de se intrometer na minha vida, especialmente após tudo o que me fez passar. Mateus finalmente entendeu que também não tinha o direito de questionar a mim ou aos meus pais sobre o que estava acontecendo. Agora, ele estava tentando fazer a coisa certa, deixando-me em paz e encerrando de vez essa situação. Mateus concluiu dizendo que não esperava ser perdoado, pois sabia que seu pedido de desculpas chegava tarde demais e era insuficiente. Mesmo assim, ele queria expressar seu arrependimento por tudo o que fez, reconhecendo que agiu de forma covarde e que não tinha o direito de explodir em acessos de raiva ou enviar seus pais atrás de mim do jeito que fez. Mateus admitiu que sabia que Bruno me amava e que eu estava feliz com ele, e prometeu que se manteria distante a partir de agora. Ao ler o e-mail, senti um enorme alívio. Ver que ele finalmente havia chegado a essa conclusão foi um peso a menos em minha vida. Não respondi, mas compartilhei o e-mail com Bruno, meus amigos e meus pais, que também o leram. Todos concordaram que isso era o suficiente para encerrar a história de uma vez por todas, e eu também. Agora, finalmente, todos nós podemos seguir em frente. E nada poderia ser mais perfeito, pois, nos últimos meses, Bruno e eu decidimos dar o próximo passo e estamos com o casamento marcado. Estou empolgada com cada detalhe dos preparativos e mal posso esperar para iniciar essa nova fase ao lado dele. Agora, sinto que consegui o encerramento emocional que precisava e estou pronta para construir uma nova família e viver minha vida plenamente, com alegria e paz, mais uma vez. A atitude de Mateus, fugindo de uma situação tão delicada, mostrou um lado egoísta e incapaz de enfrentar desafios ao lado de quem ama. Mesmo com seu pedido de desculpas tardio, é difícil ignorar o impacto emocional que sua ausência causou. Por outro lado, a protagonista, ao escolher uma atitude de vingança para lidar com a dor, acabou prolongando o sofrimento e criando um drama desnecessário para si mesma. Embora tenha encontrado um certo alívio, será que esse confronto era realmente necessário? E você, concorda com a forma como ela lidou com a situação? Deixe abaixo a sua opinião. Obrigado por acompanhar mais um relato aqui no Recanto das Histórias. Não se esqueça de curtir. E se você gosta de histórias reais sobre relacionamentos e conflitos familiares, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!